Boa noite a todos. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração. Nós estamos aqui para celebrar mais um culto ao nosso Deus, que nos criou, que nos fez e nos tem abençoado. Você é muito bem-vindo. Você está aqui para louvar o Senhor. A todos de Andorinhas, de Resistência, aqui do Espírito Santo, Minas, Rio, São Paulo, aos meus parentes, amigos, também fora do Brasil. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos adorar o Senhor. Vamos ter uma oração nesse momento. Vamos orar com o presbítero Anísio. Vamos exaltar o Senhor, que é o dono de toda a honra e toda a glória. Senhor Deus, amado Pai, neste momento, ó Pai, quando nós reunimos, quando nós lembramos do passado, especialmente, passado que traduz também o presente dos dias atuais, justamente nesta noite, este culto justamente que faz lembrar justamente a Páscoa, o sofrimento do Senhor na cruz em nosso favor, faz nos lembrar justamente tudo aquilo que realmente o Senhor fez por nós, continua fazendo, e assim, ó Pai, em nome de Jesus suplicamos, ó Pai, e continue nos abençoando, ó Pai, que sabemos que do Senhor vem boa dádiva e dom perfeito. Abençoa, Pai, para que vivamos na plenitude do Teu Espírito. Tua palavra diz que meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se arrepender de seus maus caminhos, eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estamos justamente nesse período, justamente dessa necessidade, Pai. Abençoa para que tudo venha da Tua parte, que sabendo todo o poder está nas Tuas mãos. Assim oramos, ó Pai, agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 1, versos 10 a 16. Apocalipse 1, 10 a 16. Diz assim o texto da palavra de Deus. Achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. João descreve aqui o Jesus glorificado. É esse Jesus que ressuscitou. A Ele nós rendemos glória. A Ele nós rendemos louvor. Que Deus abençoe sua vida. E nós vamos exaltar a Deus cantando o hino de número 274, Morto e Ressurreto. Cantemos o hino 274, Morto e Ressurreto. Louvemos ao Senhor porque Ele ressuscitou. Eis morto Salvador na sepultura
mas com poder real ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte, seu poder pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomarão precaução com seu sepulcro. Foi tudo em vão, porém, para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte, seu poder pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. No grande vencedor, eis as primícias dos santos que também ressurgirão. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte, seu poder pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. O nosso Senhor ressuscitou. Amém. Vamos ler agora a palavra de Deus que está registrada em Lucas capítulo 24 e os versículos 46 e 47. Lucas 24, 46 e 47. E diz assim: E lhes disse: Assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Estava escrito que o Cristo ressuscitasse e que nós pudéssemos assim pregar arrependimento para a remissão de pecados. Nesse momento, coloque sua vida diante de Deus. Vamos buscar ao Senhor, arrependermos dos nossos pecados. Vamos falar com Ele, colocando a nossa vida diante do Senhor. Vamos orar nesse momento com o presbítero Eli. Feche seus olhos, ore ao Senhor e creia que Ele que pode perdoar os seus pecados. Amém. Amado Deus e eterno Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor Deus. Nós te adoramos, bendizendo o Teu nome, Senhor. E agradecidos, nos colocamos ante a Tua face, reconhecido, ó Deus, do Teu amor para conosco. Reconhecido, ó Deus, que é por amor, é que o Senhor se deu em Cristo por nós. Nessa data, Senhor Deus, tão importante para todos nós, para toda a cristandade, quando lembramos, ó Deus, dos Teus sacrifícios, aquilo que o Senhor fez por nós, para que através desse sacrifício nós
possamos, ó Deus, nós pudéssemos então termos a comunhão com o Senhor. E é por tudo isso que nós te agradecemos. E que vivamos, ó Deus, em comunhão com o Senhor, na certeza de que o morrer e o ressuscitar principalmente é a vitória sobre a morte e é a vitória sobre o pecado. Receba, ó Deus, o nosso agradecimento e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ouvir nesse momento mais cânticos exaltando ao Senhor. Louvemos a Ele, porque Ele ressuscitou. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que viva está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que viva está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que viva está. Está nas mãos do meu Jesus, que viva está. Eu acredito em Deus e que seu Filho Jesus Ele nos deu pra morrer naquela cruz sem glória e luz. Mas acredito que ao terceiro dia aquela tumba estava vazia, porque a cruz não segurou, porque a morte não segurou e nem o inferno segurou. Porque a cruz não segurou, porque a morte não segurou e nem o inferno segurou. Ele vive com toda a sua glória e o seu poder. Ele vive com toda a sua
Nesse momento nós vamos meditar na palavra de Deus, baseada em Mateus 28, versículos de 1 a 10. Mateus 28, de 1 a 10. Abra sua Bíblia e assim nos diz o texto da palavra de Deus. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, e de avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Queridos, essa narrativa de Mateus nos mostra aqui a mensagem tão maravilhosa da ressurreição de Cristo. Nós precisamos lembrar que Cristo morreu, ele passou pela cruz e assim ele passou pelo túmulo. Na cruz, nós vemos ali uma multidão aclamando para que ele fosse morto. No túmulo, ele está sozinho, esquecido da multidão, mas não de Deus. Nós precisamos ver então sobre o que nos diz a mensagem da ressurreição. Para os discípulos, depois da morte de Cristo, restou para eles desesperança, tristeza, mas a ressurreição para nós, de modo nenhum, ela traz desesperança. Ao contrário, a ressurreição de Cristo nos traz esperança. Então, nesse dia que comemoramos a ressurreição de Cristo, nós precisamos lembrar da esperança que a sua ressurreição nos traz. E é sobre isso que eu gostaria de meditar com você. A esperança que nos traz a ressurreição de Cristo. Quando Jesus se encontra ali com aquelas mulheres, primeiramente o anjo, elas se encontram com o anjo, e depois Jesus, há algumas verdades que são ditas ali. A primeira que o anjo diz é que ele não estava ali, ele não está aqui. Essa mensagem é de esperança, mas naquele primeiro momento soou para elas como dúvida, como tristeza, como desesperança. E assim, quando depois elas vão andando, o Senhor Jesus se apresenta a elas. Eis que Jesus veio ao encontro e disse: Salve! E diz: Não temais. A palavra de Cristo para elas é uma palavra de esperança. Elas não precisavam ficar com medo. Quando elas estavam chegando ali, houve um terremoto. O anjo apareceu, a pedra foi removida e tudo ficou para trás. E nesse momento, eu gostaria que você pensasse: qual é a mensagem de esperança? O texto nos diz, no versículo 5, o anjo dizendo às mulheres: Não temais, porque sei que buscais a Jesus que foi crucificado. No versículo 10 diz assim: Então Jesus lhes disse: Não temais. Se no primeiro momento é o anjo que fala, no segundo momento é o próprio Jesus quem fala. E é sobre isso que eu gostaria de dizer para você. O que a ressurreição é para você? Qual é a esperança que você tem na ressurreição de Cristo? Pois então, eu gostaria que você pensasse comigo. A esperança que vem da ressurreição. Por que a ressurreição é esperança para nós? Em primeiro lugar, porque Jesus venceu todos os poderes terrenos.
Ele diz para elas não temerem. Por quê? Cristo venceu o poder de Roma. Cristo venceu o poder do Sinédrio. Cristo venceu o poder da multidão. Como assim? Roma era o poder político, o poder governamental. E todos ali eram submissos, subservientes a Roma. Cristo vai derrotar o poder de Roma, porque quem vai decretar a morte dele é Roma. Mas também Cristo vai derrotar o poder religioso representado pelo Sinédrio, porque quem vai instigar e quem vai levantar a queixa para que Roma consentisse na morte de Cristo é o Sinédrio. Mas também Cristo vai derrotar o poder da multidão, porque é a multidão que vai clamar, dizendo: crucificam, crucificam. Cristo derrota ali todos os poderes terrenos, o poder do imperador de Roma, o poder do sumo sacerdote e o poder dos agitadores que haviam no meio da multidão. E havia um grupo em especial, liderado por Barrabás, que estava preso e vai ser solto quando da crucificação de Cristo, que liderava as revoltas populares. Cristo vai vencer todos os poderes, daqueles que governavam pelo poder de um exército, daqueles que governavam pela tirania da sua religiosidade e daqueles que governavam pelas suas revoltas populares. Cristo diz para nós não termos medo, porque todos os poderes terrenos foram vencidos por ele. Mas Cristo também venceu o poder espiritual, o poder das trevas. Cristo venceu o poder de Satanás. Quando Cristo vai até a cruz, ele vai ali decretar a vitória sobre Satanás e sobre seus anjos. Ele vai decretar a vitória sobre todo o poder das trevas. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vamos perceber, lá em Gênesis 3,15, o texto nos diz que Cristo pisaria sobre a cabeça da serpente. Nós vamos ver os profetas falando sobre Cristo, que ele venceria sobre a morte, que ele venceria o poder de Satanás. Nós vamos vendo também a narrativa quando Cristo vai vencendo todas as coisas. Quando Jesus está ali no deserto e Satanás chega para ele e vai o tentar, ali Jesus Cristo vai demonstrar o seu poder sobre ele e vai dizer: afasta-te, Satanás. Quando Jesus vai chegar ali e aquele homem endemoniado em Gadara, e quando Jesus se apresenta, eles usam a expressão assim: por que vem atormentar-nos antes do tempo? Cristo é aquele que veio para vencer os poderes espirituais das trevas. Essa é a esperança que temos. Cristo venceu os poderes terrenos, todos os poderes constituídos. Cristo venceu os poderes espirituais e o poder que vem das trevas. Mas Cristo também venceu a morte. Essa é a esperança que temos. Paulo vai dizer aos Romanos que, por um lado, por Adão veio a morte, mas em Cristo veio a vida. O homem foi feito para viver eternamente. Mas quando Adão pecou, a morte veio sobre o homem. A morte física e espiritual. E a morte é o inimigo que assola o coração do homem. A morte, ela atormenta o ser humano. Nós estamos vivendo nesses dias e o que mais o mundo tem medo é da morte. Portanto, Cristo veio para derrotar o poder da morte. Ele veio para trazer sobre nós a vida eterna. Quando Cristo ali na cruz, ele vai destronar a morte. E Paulo vai dizer em Coríntios 15, o último inimigo a ser vencido é a morte. E Cristo venceu. Sabe por quê? A morte é o claustro, é a corrente, é a prisão que prende o homem, que aterroriza o homem. Mas Cristo veio para derrotar este inimigo. Cristo é o vencedor da morte. Ele foi o primeiro que passou. Ele inaugurou aquele caminho que não estava pavimentado. Cristo abriu aquele abismo que havia entre nós e Deus. E a morte era um tremendo vazio ali. Cristo veio para ser a ponte.
A morte foi morta na morte de Cristo e na sua ressurreição. Cristo, então, ele faz ressurgir. Cristo estava ali naquele túmulo vazio, naquele túmulo esquecido, naquele túmulo sombrio, silencioso, e ele veio trazer a nós a vida. Naquele momento que Cristo está ali, há trevas, mas quando Cristo vem, ele traz a luz. A morte traz trevas, mas Cristo traz a luz. A morte, ela vem para trazer, para encerrar. Cristo vem para inaugurar. Mas isso não quer dizer que nós não vamos morrer. Todos nós, um dia morreremos. Mas essa morte que vamos passar, ela é uma passagem. Ela não é o fim. Ela é o começo para aquilo que vai ser inaugurado, a vida eterna. Por isso Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Cristo venceu a morte porque ele veio dar ao homem a vida eterna. Mas também, além de Cristo ter vencido os poderes terrenos, além de Cristo ter vencido os poderes espirituais, além de Cristo ter vencido a morte, Cristo venceu o medo. Glória a Deus. Muitas pessoas vivem com medo de tantas coisas. Com medo se vão perder o emprego, com medo se vão ter uma enfermidade, com medo se vão ficar sozinhos, com medo de tantas coisas. Cristo veio para tirar o medo. Cristo veio para varrer da nossa mente, do nosso coração, tudo isso. João vai descrever na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 18, assim: o perfeito amor lança fora todo o medo. Sabe por que o nosso coração fica amedrontado? Porque está faltando o amor. Assim como a escuridão é a ausência da luz, o medo é a ausência da confiança, é a ausência do amor de Deus. Portanto, você quer não sentir medo? Encha-se do amor de Deus. Aproprie-se do amor de Deus. Deixe que o amor de Deus possa inundar o seu coração. E só uma forma de fazer isso, deixando Cristo tomar conta da sua vida, deixando que o sacrifício de Cristo possa tomar conta do seu coração, possa encher a sua vida, e assim você vai ter o amor de Cristo em seu coração. E assim todo medo será extinto da sua vida. Que medo é esse? O medo da condenação eterna. O medo também dessa morte que vai ser a passagem. Cristo venceu o medo, porque Cristo ele foi aos lugares mais difíceis. Ele venceu os poderes terrenos, o poder de Satanás, ele venceu a morte, ele foi até o Hades. Cristo é poderoso. Fanny Crosby, no hino 144 dos nossos hinários, Segurança e Alegria, diz assim: que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. E assim ele levou todo medo. Nós agora temos segurança. O salmista vai dizer: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala para sempre. Está firme. Você precisa estar firmado em Jesus. Se você estiver firmado em qualquer outra coisa, dinheiro, fama, amigos, família, qualquer coisa que seja sua base principal, ela estremecerá. Mas se a sua base principal é Cristo, se o seu amor principal é Cristo, se a sua vida é Cristo, se tudo em sua vida for Cristo, você estará seguro. Portanto, tenha esperança, não tenha medo. Cristo nos trouxe a esperança, Ele nos chama a vencer a morte, Ele nos chama a vencer o medo, Ele nos chama a vencer o eu,
Há algo que nós precisamos combater contra nós mesmos, que é o eu. Cristo veio para vencer. Cristo, ele desceu do céu, deixou toda a sua glória. Sabe como nós podemos apropriar de tudo isso? Do amor de Cristo? Vencendo o próprio eu que existe em nós. Deixando que Cristo domine sobre a nossa vida. Deixando que Cristo seja entronizado no nosso coração. Portanto, eu quero convidar a você. Não tenha medo. A morte de Cristo não foi o fim. Foi o início. O início de uma vida maravilhosa. A morte pela qual nós iremos passar não será o fim. Será a passagem para algo muito melhor que Cristo nos aguarda. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa abençoar o seu coração. Há esperança. Cristo é a nossa esperança. Eu quero orar com você, pedindo a Deus que abençoe o seu coração. Pai, obrigado. Te louvo por tudo. Te louvo pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado por tamanha salvação. Obrigado porque o Senhor é nosso Deus. O Deus que nos salvou. Obrigado pela esperança que o Senhor nos traz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Você não tá fazendo as conexões, não? Tipo, vamos ter uma música com a irmã, tal, oração, com não sei o que, você tá fazendo... Já foi feito. Você fez a minha? Já foi feito. Que eu falo do louvor. Pode ligar. Vamos ouvir agora uma música com a Esther. A música tem o título Sobre Ele. E essa música vai falar como nós vamos pedir para Deus coisas que nem Ele mesmo pediu. Coisas que Ele não deseja para nós. Ouça a música, reflita. Qual tem sido a sua esperança? Qual tem sido o seu pedido diante de Deus? Como pedir coroas ao rei que da sua glória se
Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus porque Ele tem nos abençoado grandemente. Feliz Páscoa para você, Cristo ressuscitou. Oremos. Pai, nós te agradecemos por este culto que prestamos ao Senhor. Te agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado. Te louvamos porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Obrigado, Pai, derrama sobre nós a cada dia mais a tua bênção, a tua proteção. Obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a sua vida, estamos encerrando o nosso culto e que o Senhor Jesus possa lhe abençoar muito esta semana. Tá? Terça-feira teremos a reunião de oração, então você pode acompanhar às 19h30 e também na quinta-feira teremos o estudo da palavra. Esperamos você, que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Amém.